E Alô? aí, meu filho? Tá me Fala, ouvindo? tô ouvindo bem. Deixa eu Fala aí, pastor ajeitar minha Michel. tela aqui. Ajeita a tela aí. Ajeita as coisas aí. Então, tamo aí, né? Vamos fazer nossa live. Por enquanto temos a Valkyria aí, o Nuno Júnior. Boa Esperar o noite, pessoal entrar. gente. Vamos esperar um pouquinho, né? Uhum. Esperar o pessoal chegar. Pra nós tratarmos nosso tema hoje na nossa live, que é falando de graça. O que você está tomando aí? Café? Café. Você tem que tomar Cabernet Sauvignon, ó. Espero que os irmãos não fiquem escandalizados. A Valquíria toma, né, Valquíria? O Nuno não sei. Tá tudo bem aí, Valquíria? Dá pra ouvir bem? Dá um alô pra nós aí. Pelo jeito tá tudo bem. Pelo menos por enquanto tá só nós três aí. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Como é que tá o Edmar, Valquíria? Tudo bem aí nessa casa abençoada? Tô esperando meu peixe, hein? Acho que vai dar uns 2 anos já que está prometendo. Então vamos começar, né? Tá tudo bem, ela colocou aí. O Nuno tem que chamar a família lá para ver a gente. Mas aos poucos o pessoal vai entrando aí, né? Com certeza. Então vamos lá. É, Hoje nós vamos tratar do assunto a graça dentro da casa, da família, que é uma das respostas muito importantes. O Júnior Prestes, lá de. Acho que está em Nova Jersey, né, Júnior? Bem-vindo, meu amigo. Quanto tempo? Nós queremos tratar. Ô, Júnior, esse aqui é meu filho, Michel. Não sei se você conheceu ele, acho que só pelo. Só pelo. Talvez pelas redes sociais aí. Como estão as coisas, Júnior? Deus abençoe a tua família, a tua casa. Eu queria ler um texto aqui, pastor Michel, que foi o que eu mandei para a igreja esse tempo atrás, sobre graça em relação ao relacionamento familiar. Daí a gente inicia com isso e aí o pessoal que está chegando a gente vai tratando. E quem também depois vai ver a live, né? Então eu queria ler um texto aqui que começa assim: famílias compreendem morar, viver juntos, e no caso dos cônjuges é ser juntos, preservando a individualidade. Mas como preservar a paz uns com os outros, marido e esposa, filhos e pais, entre irmãos, com graça? Onde a graça pode funcionar dentro da família, então? Vamos lá, então. A graça é o contrário da lei. Ela supre toda a cobrança da lei. E se tem algo que existe na família, são as cobranças. Nós sabemos disso. Para a grande maioria, parece que o dia todo poderia se resumir em imprimir boletos emocionais, né? E cobrar uns dos outros, ou ações também. E se não há pagamento, o outro já fica sujo. Vai para o Serasa, para o SPC, de repente para o cartório, até para condenação. Cobramos fidelidade, ordem, arrumação, limpeza, cobramos mantimentos, cobramos carinho, cobramos atenção, apoio, cuidados, cobramos intimidade, cobramos respeito, cobramos submissão, exclusividade, sustento, espaço e até cobramos amor. Cobranças, cobranças e mais cobranças. E tudo isso baseado na obrigação legal, onde nós muitas vezes falamos assim, ou alguém diz, ela é sua esposa e tem que agir assim. Ele é seu marido, tem que fazer isso ou aquilo. Eles são seus filhos, devem isso a você. Eles são seus pais, têm obrigação de fazer isso ou aquilo. A graça que nos garantiu a salvação eterna e todas as bênçãos da cruz só se chama graça porque não merecemos.
certo? É favor imerecido. E por que vivemos para cobrar? Ou pior, para dar apenas se os nossos familiares merecerem? O amor diz dentro de nós, faça. Logo vem a lei com a carne e muitas vezes até vozes demoníacas dizendo nas nossas mentes, ela não merece, ele não merece, eles não merecem. O que é pior, às vezes a pessoa se acha não merecedora de nada e fica cativa de situações bem complicadas. E assim não favorecemos nem aqueles que são mais próximos. Queremos graça para nós, mas para os outros, lei e condenação, o inferno. E sim, passamos a viver dentro de casa um inferno na terra. Casamentos se desfazem, eu passei por isso. Pais e filhos, irmãos ficam anos sem conversarem. Por quê? Porque faltou graça, não há outra explicação. Se ousarmos ser graciosos, isso sempre enraizado no amor de Cristo, que é a origem dessa graça, veremos os relacionamentos frutificarem. Não temos em nós mesmos a capacidade de amar incondicionalmente, mas se de verdade recebermos a graça, de verdade, e o amor de Deus em nós, poderemos ser graciosos com os outros. É claro que é sempre melhor se for mútuo, mas essa mutualidade ela pode se camuflar em merecimento, né? Pare para se analisar agora um pouquinho. Você age mais concedendo graça ou exigindo, cobrando? Deus amou tanto que deu. A lei sempre vai cobrar. A graça sempre supre. Então esse é um texto que eu mandei para os irmãos e o título é A Graça em Relação ao Relacionamento Familiar. Eu tenho certeza que nos relacionamentos que tive as minhas dificuldades e até o término, faltou graça de uma parte ou outra, ou de ambas as partes. A gente está crescendo, aprendendo, entendendo que se a gente conceder graça, a gente consegue vencer também nesse sentido familiar. Porque esse texto ele vem com um apelo para que a gente pare de cobrar as coisas uns dos outros e comece a conceder. Porque, veja, se todo mundo começar a conceder graça uns aos outros, né, dentro da casa, dentro da família, até entre primos, com certeza a gente vai estabelecer uma atmosfera onde um serve o outro, que é o que a Bíblia nos orienta. Não é isso, Uhum. pastor Michel? Comenta aí. É, é, não sei se eu já não vou adiantar algum tópico aqui, mas o principal é que toda essa crença, né, toda essa revelação da graça de Deus, do modo como Deus nos vê, do que Deus fez por nós, como Ele se entregou, como Ele nos perdoou e como Ele nos trata, isso, quando realmente é percebido pelo indivíduo, não tem como não gerar uma mudança de comportamento com o próximo, com os outros, É, ao nosso redor, as pessoas aqui. Então, a graça, é a frase que a gente sempre fala, né? A graça nos faz graciosos. tem que fazer, né? Tem que fazer. Porque é o resultado natural. Se você compreende o que é a graça, você acaba sendo tocado por isso, constrangido por isso, influenciado pela graça. E só que eu acho engraçado, porque esse é um tema interessante, a graça em relação à família, porque muitas vezes a gente consegue aplicar os conceitos cristãos mais lá fora, mais no dia a dia com as pessoas que não conhecemos, pessoas que são mais distantes de nós, e menos com a nossa própria família. Sim. Muitas vezes a gente a gente é menos gracioso, a gente é menos compreensivo e a gente acaba sendo mais intolerante e mais exigente com as pessoas do nosso próprio sangue, com as pessoas que convivem conosco. E é um tema realmente interessante para a gente estar debatendo aí. Tá abordando, né? E eu acho que a Uhum, gente tem essa dificuldade de conceder graça,
Porque o ambiente da nossa casa acaba se tornando um ambiente de realmente legalismo, de cobrança, né? E, e sem perceber, porque entra na questão da obrigação. Não falta alguém para dizer essa frase que eu coloquei, né? Ah, mas ele é teu marido, ele é teu esposo, ele tem que fazer isso. E coisas que antes, na época do namoro, na época da conquista, eram feitas de maneira assim muito graciosa. Até tem gente que fala, ah, você tá cego, você não enxerga, você faz de tudo por essa pessoa e tal, né? Mas a pessoa, na verdade, está sendo graciosa com a outra naquele tempo. E por que que isso acaba? Acaba porque se assina um documento, porque se assina um papel que obriga as pessoas daí a fazer as coisas. Parece que quebra o encanto, né? É. E também porque, querendo ou não, é o lugar onde você é você mesmo, né? É É, mais dentro de difícil casa. mais difícil é manter a máscara ou a compostura 24 horas por dia, né? E com quem você convive, você vai mostrar o que está mais forte dentro do seu coração. E eu acho assim que existe também uma situação onde as pessoas foram cobradas uma vida inteira. Esse sistema de cobrança, que é o contrário de conceder graça, né? Que é você exigir que se faça porque você está fazendo ou porque você fez, isso já vem, né? Remonta a gerações e gerações. Então, muitas vezes nós vivemos num ambiente de muita cobrança. E esse ambiente de cobrança, ele é tóxico, né? Não é um ambiente de doação, mas se torna um ambiente de cobrança o tempo todo. Como eu falei, parece que você vive para pagar boleto o dia todo, né? E as conversas, elas giram em torno dessa questão de você ter que cumprir obrigações familiares, seja, seja quem for da família. Então eu acho que isso se instaura de maneira muito natural, a gente não percebe, e eu acho que isso que vai dificultando, porque se eu cobro do outro, né, e o outro me paga, ele vai querer cobrar também depois. E se torna um mecanismo, na verdade, comercial dentro da família, né, de cobranças de responsabilidades. É interessante que a mãe, geralmente, a mãe normalmente ela é muito, muito graciosa com os filhos. Por mais que ela cobre, às vezes os filhos não fazem e ela continua fazendo. Normalmente a mãe é assim, né? Muitos pais também são. Mas quando se instaura, né, as mágoas, os ressentimentos, pelo não cumprimento dos deveres, pelas falhas que vão acontecendo, a cobrança se instaura. E aí é que o relacionamento familiar acaba sendo uma coisa muito pesada, acaba ficando um ambiente ruim. E por isso que muitas vezes as pessoas não querem nem ficar em casa, né? É, realmente, a importância é, da compreensão da graça é que ela transforma e também renova o nosso modo de ver as coisas, porque muitas vezes o nosso comportamento dentro da família e em todos os outros lugares é um pouco porque a gente aprendeu que era assim, Aham. a gente aprendeu que é assim que meu pai me tratava, é assim que meu irmão sempre agiu, é assim que sempre foi, e a gente repete. A gente nunca questionou se aquilo ali realmente era o melhor método ou não. E é claro, a gente tem uma gratidão aos nossos pais, tem uma gratidão ao modo como fomos criados, e repetimos muitas coisas, mas também repetimos aquilo que não deveria ser repetido, né? Aquilo que não tem sentido nenhum. Cobranças exageradas, cobranças pela cobrança em si, e que não transformam, não geram uma mudança naquele que nós estamos cobrando. Pelo contrário, gera ressentimento, gera angústia, gera conflitos que não terminam. E a gente vive uma vida inteira assim, né? E é interessante que quem viveu nesse ambiente e reproduziu nesse ambiente, ele não consegue entender quando ele encontra alguém por exemplo, encontra um pai e uma mãe que são graciosos com os filhos. Encontra um irmão, por exemplo, que é gracioso. Porque pode acontecer do irmão ou do filho, né, maldosamente começar a se aproveitar da bondade
da misericórdia do pai, da mãe, do irmão e tal. E eu tinha uma irmã mais velha que tinha, não, eu tenho uma irmã mais velha que quando eu convivi com ela, ela era tipo assim, ela achava que por ela ser mais velha, nós tínhamos que fazer tudo para ela, né? E a gente sempre estava devendo para ela alguma coisa. Ela que tinha o melhor pedaço de carne e tal, essas coisas de família, né? E, e aí, assim, a gente parecia que sempre estava devendo para ela, ela sempre estava cobrando alguma coisa. E se instaurou normalmente isso, essa coisa dela ser a rainha da casa. Então, pode acontecer, né? Ela mudou e tal, né? Mudou. Ela, quando ela se mudou de casa, ficou bom, porque eram 8 irmãos, ela que mandava mais, ela que era a mais velha, essa história da mais velha que manda, que hoje nem existe mais. Mas era um ambiente complicado, porque a gente chegou uma hora que a gente queria se revoltar, fazer um motim contra ela, que era uma cobrança o tempo todo. Então, pode acontecer da pessoa se aproveitar, né? E ela sabe que ela se aproveitava da gente. Mas isso não quer dizer que a gente não pode ter uma atitude de ser gracioso uns com os outros. É complicado para mim, por exemplo, falar disso, porque eu passei por 2 divórcios, né? Quem me conhece sabe disso. E embora seja uma coisa muito ruim, muito desgastante, você vai nas origens e fala, mas por que você vai falar agora sobre graça em relação ao relacionamento familiar, se você, né, vamos dizer assim, você não teve êxito nos teus 2 relacionamentos? Não, eu tive, com a sua mãe foram, falar agora de pessoal, né? Porque eu tenho que abordar isso. Foram 28 anos juntos e no último relacionamento 3 anos e meio. Mas eu tenho certeza hoje que onde faltou graça da minha parte, eu conceder graça, né? Foi onde eu falhei e eu poderia ter concedido. E quando eu aprendi sobre isso e comecei a conceder, meio que não foi compreendido. Foi mais tardiamente, né? Então pode acontecer uma usurpação dessa bondade e um desvio de comportamento. Mas aí também é como Deus conosco, né? A gente não. Deus não está cobrando de nós que nós respondamos à graça, né? Porque senão seria uma antítese, né? É favor e merecido. Só que esse amor chega uma hora que tem que te constranger, constranger o outro. E é claro que você pode conversar, poxa, será que você não está vendo que eu estou sendo sempre bondoso, sempre caridoso, sempre perdoando, e não deixei de fazer para você o que eu sempre fiz, né? Então, isso na verdade nem existe. Você pode ver que se instaura uma situação de cobrança entre os familiares constante, não é verdade? E isso é o contrário do que nós estamos falando hoje. Então a proposta, a tese, pelo menos, a ideia até bíblica, é justamente viver de maneira graciosa dentro do lar, ainda que a pessoa não mereça, você fazer por ela. E é claro, como eu falei no texto, é bom que seja mútuo, desse instaura esse ambiente de conceder graça um ao outro. Sim, sim. É, a questão da cobrança, é, o que a gente está fazendo aqui não é nem a dizer, você tem que agir desse jeito ou daquela forma, você tem que ser gracioso. Não, não é isso. Primeiro que o pensamento da graça é um pensamento que ele te contamina de tal forma, ele te deixa tão maravilhado, tão empolgado com o amor de Deus, com a graça de Deus, que isso é natural. Não é preciso que a gente cobre, a gente só faz umas observações aqui para que a gente comece a compreender um pouco mais a graça. E além disso, existe uma outra questão. O evangelho, ele não é pragmático, mas ele funciona. O, Funciona. o evangelho não foi feito para ser pragmático, como uma filosofia pragmática, mas se você aplicar na sua vida, ele vai funcionar. Com certeza. Então, a grande questão é essa. Não é que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, mas você quer parar de ter dor de cabeça? Você quer parar de dar murro em ponta de faca? Existe um caminho mais fácil. Existe um modo mais excelente que o Evangelho tenta gritar pra gente, tenta nos ensinar. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? Aqui. Puxa os tópicos aí. Acho que é melhor começar pelo esse como amar sem cobrar, né? Que a outra parte a gente já falou, né? Depois a gente pode encerrar com esse primeiro tópico aí, que a lei demanda e a graça supre, mas a gente já falou um pouquinho, né?
Como É, amar sem cobrar, né? aliás, cobrar não faz. Muita gente diz isso, né? Quem ama não cobra, porque se você ama, você quer ver a pessoa melhorar, você quer ver a pessoa evoluir. Então, quem ama de verdade, né, não deixa a pessoa no erro, não deixa a pessoa falhar. Essa é uma dos argumentos que geralmente as pessoas usam na cobrança. Qual é a relação do amor com a cobrança, então? Eu penso que como a gente vive num ambiente de cobrança constante, pode até se camuflar. A pessoa dizer, eu estou cobrando você e apertando você porque eu te amo. Só que se a gente funcionasse na base da cobrança, já teria resolvido todos os problemas da face da Terra. Mas me parece que quando há uma aceitação, eu vou puxar pelo momento em que você se apaixona por uma pessoa, a pessoa se apaixona por você. Voltar naquele ponto. Tem gente que fala assim, mas você não está enxergando como que essa pessoa é. Então você está vivendo um momento que muitos até, né, da psicologia pode dizer que ali é uma explosão de hormônios que turva o teu entendimento e você não consegue enxergar de verdade. Mas o fato é que você está vivendo num ambiente de graça. Você está concedendo, você está investindo, você está plantando ali e você... Não é que você não quer ver os defeitos, você até vê e até conversa muitas vezes, mas você não fica irado, irritado, você não entra num aspecto de rejeitar a pessoa por causa das suas falhas. E é interessante que tem gente que faz isso de maneira, acredito que manipulativa, mas se a pessoa faz no calor do envolvimento, é uma coisa muito mútua ali que realmente não há essa pressão para que a outra pessoa mude. Mas quando você vai para uma relação legal, que você assina um papel, aí se instaura automaticamente a coisa da cobrança legal, né? E eu creio que o contrário, ou melhor, o antídoto para isso é voltar àquele momento em que a pessoa realmente ela concede graça. Agora, é claro, em relação aos filhos, né, você não vai cobrar dos filhos as coisas, não é isso que a gente está falando. Os pais normalmente cobram até demais, projetam seus sonhos em cima dos filhos. Essa nossa live ela pega até um rumo assim meio que da psicologia, os psicólogos vão ficar bravos com a gente, né? Vocês não são habilitados para falar disso. Mas vamos falar da vida que é assim, né? Muitos pais foram criados de maneira a serem cobrados o tempo todo e eles transmitem isso para os filhos. E eu acho que a questão é o tom que você fala. Se você transmite aquela raiva que teu pai te transmitiu, a tua mãe te transmitiu para os teus filhos, eles chegam uma hora que eles não conseguem compreender. Por que os pais perdem os filhos assim, quando eles pegam 12 anos, 13 anos, já cessa o relacionamento, a conversa, aquela relação que eles tinham, vai ficando um distanciamento. Porque o filho vai pegando uma consciência maior de quem ele é e começa a estranhar a atitude do pai e da mãe, que não concede graça. Agora, é claro que existe o ponto assim, Deus, por amar os seus filhos, ele corrige os seus filhos. A questão é confundir correção com castigo, porque nós só aprendemos e só entendemos corrigir pelo castigo. E quando é pequeno, né, a criança ela precisa ser conduzida, porque a natureza dela é uma natureza má, ela pende para aquilo que é errado. É raro uma criança que não é egoísta, ela só aprende a não ser egoísta quando ela tem um irmãozinho, vai para a escola, aprende a compartilhar, mas até uma certa idade você faz as correções sem raiva, sem transmitir, né, sei lá, traumas do passado ali, porque pode ser o contrário também. Não, eu nunca dou nenhuma palmada, nunca faço nada em relação à correção. Mas o castigo, na verdade, é que está bem implícito na questão legal. Da pessoa querer castigar o outro. E o texto fala que Deus corrige o filho que ama, não fala que castiga. E no sentido de castigo em relação ao pecado,
falando da graça, Jesus levou todo o nosso castigo na cruz. Não sobrou nada, nenhum castigo para nós. Você pode ter consequências das suas atitudes, são coisas diferentes, né? Mas se nós pegarmos esse aspecto de porque eu amo, eu castigo, tá errado. Porque eu amo, eu corrijo. A Kate fez uma É, colocação assim: viver cobrando atenção e amor é coisa de pessoa que tem Alzheimer ou personagem do filme, como se fosse a primeira. Chato. É, aquela guria, ela não. Na verdade, como se fosse a primeira vez. Eu não lembro dela ter cobrado, Kátia, mas você tem razão, né? Pode ser alguma coisa aí ligada a isso. Mas tem pessoas que são muito carentes, então elas de repente cobram demais atenção. E depende de que estado que a pessoa está, eu penso, né? E se o outro dá algum pouco de atenção, porque tem pessoas que não dão nada de atenção. Mas depois quero falar até um negócio sobre isso em relação à pessoa ser DDA. Ela ela se concentra muito pouco numa coisa. Então ela pode dar um nível de atenção para o outro, para o filho, para o marido, para a esposa, que não seja suficiente na demanda que a pessoa tem. Mas de qualquer forma, a cobrança, eu acho que é aquela cobrança neurótica, né, Pastor Michel, que eu acho que é a complicação. é que existe uma diferença muito importante no modo como você se sente em relação ao outro. O que você faz, ele tem um significado, mas o significado completo do que você está fazendo, ele é sempre conjuntamente com aquilo que você sente e da relação que já existe entre você e o outro. O problema da cobrança não é a cobrança em si. Por exemplo, você deixou a toalha em cima da cama. Tire a toalha em cima da cama. Ué, isso é só um aviso. Tire, é só você tirar, não tem nada de complexo nisso. Se alguém te pede para tirar a toalha, você vai lá e tira. O problema é que forma-se uma imagem da pessoa. Você cria uma imagem do seu marido, você cria uma imagem da sua esposa, do seu filho, do seu cônjuge, e essa imagem é carregada de experiências, é carregada do passado, é carregada de o histórico dessa pessoa, e você vai construindo essa imagem da pessoa, e você não quer se livrar desse histórico, você não quer deletar o histórico, e você quer sim julgar essa pessoa conforme esse histórico. Então, quando você cobra o próximo, quando você cobra o seu marido, quando você cobra o seu filho, cobra a sua esposa, tem sempre um sentimento por trás dessa cobrança. E você sabe qual é esse sentimento. E aquele que está sendo cobrado também sabe. E, e a gente não quer ficar só com a cobrança em si, com a tarefa em si, com o dever em si, com a situação concreta que precisa ser resolvida. Não, a gente também não. A gente quer. A gente não quer se livrar desse sentimento. A gente não quer abandonar o sentimento, porque existe no fundo uma sensação, um pensamento, uma crença de que o outro nos deve algo, de que o outro já está em falta conosco, então ele precisa também ser penalizado com esse sentimento que eu projeto sobre ele, um sentimento de que ele é culpado, de que ele está pisando na bola, de que, não sei, né, de que ele é um preguiçoso, de que ele é maldoso, de que ele é alguma coisa. Ou Algum seja, nunca adjetivo, né? algum adjetivo, exato. A gente sempre quer adjetivar o outro. Nunca é só apenas sobre o caso concreto. E aí, é claro, né, que isso pode, a pessoa pode se perguntar, mas é claro que não é só sobre o caso concreto, porque vai cansando, né? A pessoa comete o mesmo erro sempre, sempre, vai cansando. Mas essa é justamente a questão. Quem foi que disse para você, quem foi que disse pra gente que existe um limite nessa nesse modo de compreensão, nesse modo de lidar com o outro? Existe uma barreira que, uma vez ultrapassada, a gente tem o direito de exigir do outro, castigar o outro, punir o outro com o nosso ressentimento, com o nosso desprezo, com a nossa raiva. Aí você já entrou no ponto de perdão tem limite? Acho que já, né? Não,
a gente vai para lá ainda, dá pra gente falar disso agora, né? Porque eu acho que é muito pertinente. Aham. Mas é engraçado que até na cobrança dos filhos, a questão, por exemplo, eu sou testemunha aqui. Meu pai e minha mãe sempre me bateram, deram surras muito bem dadas. É, pode parar. Não vou falar nada que possa ter alguma denúncia que Incriminar. te denunciem para polícia aqui, Conselho de menores. conselho de menor. Não, mas sempre houve castigos, sempre, vocês sempre me bateram, e etc. A questão é, como vocês fizeram isso? Foi com forma com desprezo, com ódio, com raiva? Foi com um sentimento assim de, nossa, você pisou na bola comigo, você merece agora apanhar? Não, vocês sempre fizeram de um jeito assim que era, olha, isso aqui, eu não queria fazer isso, mas faz parte do nosso combinado, sim, e tal. Havia uma relação, havia um combinado, havia um acordo entre nós. É, mas fala das 3 vezes eu, né? É. Fala aí. Então, mas isso aí são coisas que todos os pais falam, né? O combinado não sai caro. A questão é, o castigo em si não era algo emocionalmente, não tinha um efeito emocional. Não sobre mim, pelo menos. Eu falo por mim, né? Apanhar dos meus pais não tinha um efeito emocional, tinha apenas um efeito físico. Porque eu sabia que não havia um sentimento por trás daquele castigo. Não havia um sentimento por trás daquela correção. Aquela correção era simplesmente uma correção. Eles não estavam formando uma imagem de mim como filho. Ah, Obrigado, agora obrigado. você me decepcionou, agora você é um filho mau. Nossa, o que eu vou fazer agora? Porque você age de tal modo? Não, era só uma correção. Porque você sentia que esse era o seu dever. E eu sabia que você tinha que fazer isso como pai e que esse era o seu dever. A grande questão é o sentimento por trás do ato. Aham. Eu penso assim, eu vou voltar nesse ponto, só para a gente fechar esse ponto, a questão da correção e do castigo. Se a gente quiser aplicar a graça para o relacionamento de pais com filhos, e daí fazendo uma ponte com o que você está falando, justamente o sentimento de você ser amado por esse Deus. Você se sentir amado de uma maneira que talvez teus pais não te amaram. A gente está vivendo uma geração, né? A gente vê a forma com que o Marcos e a Carol criam os meninos, a Cátia e o Ricardo têm os seus filhinhos. Acredito que não haja ressentimentos na hora da correção e que você tem que dar uma, né? Às vezes umas varadinhas, tal como a Bíblia fala mesmo. E como que você concede graça, né? Vai mudando as fases, né? Que vocês têm 27, 20, 27, 28 anos, a gente vê que, você lembra, chegou uma fase que eu parei de agir com o castigo físico, né? Varada, alguma coisa. Então, existe aqueles casos extremos, que as pessoas sofrem abuso, que isso nem se fala e não dá para julgar o todo por essa parte, né? Mas você falou bem que existe essa coisa do sentimento por trás e que é reproduzido. Eu acredito que a pessoa, normalmente, é aquela pessoa que ainda não sentiu de verdade o amor de Deus. Mas há uma complicação quando a gente fala, olha, você tem que conceder graça aos teus filhos, favor imerecido aos filhos. E aí, quando a gente pega nesse ponto do tem limite para perdoar, a gente acha que tem, né? Mas é raro uma mãe, por exemplo, que ela parou de perdoar um filho. Mesmo depois de mais velho, fizer alguma coisa que realmente entristece o coração do pai e da mãe, né? E nesse caso, por exemplo, de cônjuge, já é bem diferente. Porque o filho sai de você. Então você é uma coisa meio divina, assim, você perdoa até o resto da vida, se houver decepções. A prova Uhum. disso, vou colocar um extremo agora, né? Que te vê nos presídios,
Normalmente são mães que estão lá para visitar os filhos presos. É raro ter um pai lá. E a mãe, ela acredita que aquele filho dela, ele não é mal, ele se tornou mal. Alguma coisa aconteceu para ele se tornar mal. Claro que isso é uma situação extrema, mas eu estou colocando o nível do amor dessa mãe. E diante de Deus, todos nós somos, sem Cristo, bandidos, né? Perdidos, pecadores, que não teria como a gente ter nenhum mérito diante de Deus. Se não for pelo mérito da cruz, pelo mérito que Cristo fez, e desse grandioso amor de Deus, nós merecíamos realmente o inferno. Até o pregador disse isso. Se eu acordar no inferno um dia, eu creio que meu Deus é justo e eu fui para lá porque eu mereci, né? Ou ele não encontrou a graça, na verdade, né? Mas porque não tem outra forma da pessoa ser salva, é só pelo favor imerecido mesmo. Mas para Deus não tem limite de perdão. Agora, isso não quer dizer que as nossas ações não vão trazer consequências do que nós fazemos, e a sociedade não perdoa. As pessoas não perdoam da forma com que Deus perdoa, e se você está dentro de um contrato social, né? Está dentro de uma sociedade, você vai ter que responder pelos seus atos. Então, esses níveis de educação que vão acontecendo dentro de casa é para educar o indivíduo a viver no meio de uma sociedade que não perdoa. Mas dentro da casa, dentro da família, é possível nós adotarmos esse expediente do perdão constante. Não quer dizer que você não vai sentar, não vai conversar, não vai colocar os pontos, mas você falou bem, é a forma que se expressa, que se fala sobre as falhas do outro, a forma condenatória, a forma punitiva. E a pessoa ela vai dizendo, olha, você vai receber isso, você vai viver isso, você vai pagar por isso. Eu lembro que tinha mães, a minha mãe, ela não tinha o que fazer com as filhas depois de uma certa idade. Ela falava, ó, você está plantando para você colher, tua filha vai fazer a mesma coisa que você. E talvez vai fazer pior, daí você vai entender. Havia até uma profecia aí, né? Que em muitos casos aconteceram. Eu sei que aconteceu e a pessoa acaba falando, mas é porque ela está tão indignada, ela expressa uma coisa que acaba chamando a existência e aquela coisa da pessoa reproduzir o negócio e sofrer a mesma coisa. Então eu acredito que é possível colocar o favor imerecido nessa equação e a partir, né, assim como nós pregamos esse tempo atrás, você pregou e a gente comentou que uma água pura, se você pingar 3, 4 gotas de veneno, ela vai ficar envenenada. A graça, quando vai entrando no nosso coração, ela vai purificando todas essas coisas. Porque graça não é uma doutrina, é uma pessoa, é o próprio Cristo, é o ato que ele fez na cruz. É a presença dele que vai te constrangendo a amar, e só isso faz com que você vença o ressentimento, o rancor, a desilusão, a vontade de morrer, porque a vida que ele nos dá é uma vida abundante. Só que eu tenho que receber essa vida, né? Não achar que eu tenho que merecer por essa vida. Porque se é favor e merecido, então eu não tenho que fazer força, eu preciso só receber, ser humilde e receber. O resultado é como nós temos pregado. Vai também fluir a partir de nós, para o filho, para a filha, para a esposa, para o marido, para o pai e para a mãe, inclusive pais que foram ruins, né, com seus filhos, ou que falharam comigo, que falhou com você aí. Então você acaba concedendo graça, porque você acaba se tornando filho de Deus. Filho de Deus, do Deus gracioso, o normal é que se torne gracioso também. Mas, Michel, vamos puxar os outros pontos aí que tem 20 minutos só, né? Não vamos passar de 1 hora na nossa live hoje. Se quiser fazer algum comentário, você que está nos ouvindo aí, fazer uma pergunta, uma colocação, fica à vontade, escreve que a gente vai tentar responder ou comentar o que você escreveu. Acho que a gente já colocou, né, os dois, como amar sem cobrar, como educar os filhos sem a força da lei. Quer falar mais alguma coisa sobre isso? Não, acho que vamos prosseguir. Puxa outro ponto aí, você. E se meu marido, vai... E se meu marido me fizer de idiota? E se minha esposa me achar um bobão? Agora quero ver. Isso são casos que acontecem com frequência, né? As pessoas reagem
de uma determinada forma, prevendo já uma ação que não aconteceu. Ah, mas e se ele me fizer de idiota, né? O E se começo da ele, frase já denuncia, e se, né? e se, né? É uma possibilidade que ainda não aconteceu, mas você não quer ser feito de bobo. Então você já começa a reagir de um jeito diferente. Mas reagir, quem reage, né, reage a alguém que agiu. Mas você reage a uma possibilidade ainda. Não foi algo que aconteceu de fato. É, se você colocar no e se, fica uma coisa complicada. A pessoa pode esperar o mal, né? Mas se Deus age conosco dessa forma, se ele pensasse assim, não teria sentido nenhum Jesus morrer na cruz por nós. Porque ele sabe que a gente vai falhar. Ou desde que você se converteu, por um acaso você não errou, né? Desde que você conheceu Jesus e esse amor grandioso, esse amor gracioso, você não falhou. Será que Deus pensou assim? Bom, eu vou dar graça a eles, eu vou conceder graça, mas de repente eles podem querer me fazer de bobo. Deus não pensa assim. Porque o que a graça faz por nós é cobrir multidão de transgressão. Nós, por nós mesmos, não temos condições de fazer isso. Aí que tá, se você vai para João 15, que fala, você até citou domingo, nós somos ramos de uma videira. Nós não somos a árvore. Ele é a árvore e nós somos galhos dessa árvore. E esse perdão, esse amor, né, que a gente vai conceder e precisa tentar pelo menos olhar para isso a partir da ótica de Deus, é que é o antídoto para a gente não morrer. Porque essa preocupação com ser feito de bobo, ser feito de idiota, ela é parte de um temperamento também, você sabe disso. Tem temperamentos que são muito desconfiados. Por exemplo, a pessoa tem que se conhecer. Se ela tiver um temperamento colérico, por exemplo, ela é vingativa. A natureza da pessoa é vingativa. Natureza humana. Mas se ela passar pelo crivo da palavra, se ela passar pelo crivo da pessoa do Senhor Jesus, que palavra fica muito extenso, a Bíblia toda, não, a pessoa do Senhor Jesus, como ele é, como ele age, como ele faz. Então, e se eu tenho ele como meu Salvador, estou injetado nessa oliveira, né, ou nessa videira, melhor dizendo, você vai produzir esse fruto não por força própria, mas pela natureza dele que está em você. Então você não precisa temer. Porque se a pessoa teme, ela logo não está na fé. Tem duas coisas que a pessoa não pode fazer, que são antagônicas, são paradoxais. Você não pode confiar e desconfiar ao mesmo tempo. Você não pode crer e duvidar ao mesmo tempo. Isso não existe. Ou você crê, ou você não crê. Ou você confia, ou você não confia. Aí pode colocar o versículo célebre que sempre coloca. Ah, maldito o homem que confia no homem. Mas esse texto ele é interpretado errado. É você esperar do outro uma coisa que ele não tem possibilidade de dar. E tem pessoas que elas procuram fazer o certo a vida inteira, uma hora elas falham, porque elas querem produzir isso. Se você produzir um fruto, você vai ter que manter esse fruto. O fruto do Espírito em nós, não somos nós que produzimos e nem que mantemos. Ele produz em nós esse fruto pela nossa total dependência dele. E aí, então, você vive num ambiente de fé, e não de idiota, de bobo, de desconfiança. Porque nós somos filhos desse Deus, e se ele agir assim com a gente, se ele agisse assim com a gente, Jesus nem morreria, porque quantas vezes nós pisamos no sangue? Quantas vezes nós agimos de maneira louca que vai em oposição a esse grandioso amor que ele nos deu? Contudo, ele continua amando, e ele quer nos constranger por esse amor. Até o Ricardo colocou aí, eu queria que o Ricardo desse uma explicada. Ele colocou perdoar, 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 quem sou eu? Não entendi muito bem, Ricardo. Dá uma explicada aí, nesse sentido. Mas pode comentar aí, pastor Michel. Uma coisa muito importante é que a gente forma uma imagem do outro. A gente forma a imagem de nós mesmos. E quando a gente vai para a graça,
muda um pouco esse panorama porque a gente começa a se enxergar pela ótica de Cristo e não por quem Sim, nós éramos, né? Sem o amor de Deus, sem o sacrifício. Então, nós aceitamos o sacrifício, aceitamos a redenção, aceitamos a justificação. Então, agora nós somos amados, nós somos filhos. Então, essa é a nossa imagem. Nossa imagem é e semelhança de Deus por causa do Filho, por causa de Cristo. Só que, com relação ao outro, a gente não quer fazer isso. A gente aceita a mudança da nossa imagem, né? A gente é justificado por Cristo, mas o outro, a gente continua olhando para o outro de acordo com quem ele é, e não de acordo com o que Cristo declara acerca dele. E por que a gente faz isso, né? É uma conveniência, ou porque a gente não compreendeu ainda, de fato, a extensão da graça, a extensão do amor de Deus. E isso não significa que a gente vai ser feito de bobo, ou que a gente vai reagir como pessoas ingênuas. Por exemplo, isso é muito interessante. Eu não tenho experiência com isso, mas já vi muitos casos, já li sobre o assunto, já vi documentários sobre isso, de pais que têm os seus filhos dependentes químicos. sim. Os pais precisam demonstrar confiança nos filhos, precisam demonstrar amor pelos filhos. Isso não significa achar que eles não vão cair na dependência novamente. Eles precisam confiar nos seus filhos, mesmo sabendo que eles provavelmente vão cometer o mesmo erro. Porque essa confiança como se fosse um sustento, como se fosse Uma matéria-prima. um, uma matéria-prima, um recurso que esse filho vai utilizar para reconstruir o seu ser. Porque ele está destruído, porque principalmente por causa da culpa, né? Vai fazendo com que a pessoa se afunde cada vez mais. Então, quando o pai concede confiança, mesmo o que o filho não mereça, quando o marido concede confiança, mesmo que a esposa não mereça, e a esposa ao marido e assim por diante, isso é a única salvação, é o que mais tem, é o que mais dá certo no final das contas. E é a maneira como o Evangelho nos ensina a fazer. Porque a gente não está baseado em quem o outro é, mas em o que Cristo declara acerca do outro. Sim. Já vi um pastor comentando que quando o marido vai viajar, às vezes a mulher fala assim, olha lá, hein, não vai me trair. Então ela embute uma ideia na cabeça do marido que às vezes ele nem estava pensando nisso, né? E ele começa a querer lutar contra aquilo. De repente Satanás coloca lá diante dele, só que já vem uma situação, claro que isso depende do caráter da pessoa, das convicções da pessoa, né? E uma série de coisas. Mas se você vive com a pessoa desconfiando dela o tempo todo, isso não é graça. Isso não é confiança. E se você faz o contrário, não quer dizer que você é idiota, que você é bobo. Porque a relação, quando se estabelece, ela se estabelece num nível de confiança mútua, né? Mas esse e se sempre está rondando a mente das pessoas cada vez mais, porque as pessoas. Nós estamos vivendo um tempo de degradação moral muito grande e valores sendo, né, jogados na lata do lixo e as pessoas acabam assim desconfiando de todo mundo. Eu não confio em ninguém, eu não boto minha mão no fogo por ninguém. Só que isso não vai trazer para o ambiente familiar nada de saúde. Isso vai trazer, muito pelo contrário, vai trazer muita neurose, muita cobrança. E esse ambiente, o tempo todo que eu falei de você imprimir boleto e ficar cobrando um do outro, né? Porque já se parte do pressuposto de que alguma coisa ruim vai acontecer. E parece que é essa coisa do esperar o pior, né? Tem gente que tem essa dinâmica. Eu espero o pior das pessoas para eu não me decepcionar. Uma coisa que você pode fazer logicamente, mas no ambiente familiar, se você agir assim, você às vezes vê coisa onde não existe. Você cria situações onde não existe. Um movimento que a pessoa faça, parece que ela está indo em direção daquilo que você desconfia e às vezes a pessoa não está nem aí com isso. Então, É nessas porque neuroses, nesses ambientes tóxicos, que
às vezes a gente tem pessoas que por causa disso não tem nem vontade de voltar para casa, né? Aonde a gente está com a nossa tese de que se a graça entrar, se o favor imerecido entrar, se eu não ficar tentando cobrar o tempo todo e entender, bom, ele não merece, mas assim como eu não mereço diante de Deus e Deus me abençoa todos os dias, eu vou conceder graça também. Isso faz bem para você e com certeza vai fazer bem para o outro, né? 70 vezes 7 que tem que perdoar, e a história dentro da nossa cultura evangélica, dá 70 vezes 7 é 490 vezes, né? É isso, né? 70 vezes Não, 7 vezes 7, 49. Você não sabe da tabuada, né? supletivo. Supletivo, 490 vezes, e falar não se põe o sol sobre a tua ira é diário. Então, é um padrão assim que diz que não tem limite para você perdoar. Mas o que as pessoas têm que entender é que nós não temos condições de fazer isso. Sem você estar embebido, inundado, mergulhado no amor de Deus, não é possível o ser humano fazer isso. Que nós vivemos um sistema de cobrança. A Kátia escreveu aqui, ó. Por isso o perdão, por que não perdoar? Quem sou eu? Minha aliança com o esposo foi perante Cristo. É exatamente isso, Kátia. A gente está partindo desse pressuposto que eu em Cristo, eu tenho, não é a obrigação, mas eu tenho a condição a pré-condição dada a mim pelo fruto do Espírito de perdoar. E é claro que existem situações em que a pessoa ela não é obrigada a ficar numa situação de, vamos dizer, de abuso, porque ela perdoou, né? Exato. Porque as pessoas confundem amar com gostar, né? Tem pessoas que você tem que amar por causa do amor de Cristo, mas você não gosta de estar com elas, porque elas têm os seus problemas e não querem resolver os seus problemas, não querem mudar. Isso não quer dizer isso é que uma você... isso é uma coisa muito séria dentro da igreja, porque muitos pastores aconselham, nos casos mais extremos, que são casos de agressão, aconselham as suas esposas a serem mártires, né? Não, você tem que sofrer por Cristo. Não, isso é um absurdo. Você está condenando a alma do seu marido se você continua aceitando que ele te bata. Você assim tem que como o tomar filho uma drogado que providência. você colocou, né, que quem tem filho, já acompanhei pais que têm filhos dependentes químicos, ou, né, ou alcoólatra, algum tipo de substância, que eles procuram levar a pessoa a um tratamento. Fazem o máximo para isso, né? Mas, por exemplo, um filho, eu tenho um amigo que eu falei para ele, eu falei, olha, você precisa redirecionar os seus filhos, porque eles estão já se aproveitando da sua situação psicológica que o cara tinha. Uma situação assim de... ele teve muitas experiências negativas em relação ao pai e mãe, praticamente um órfão. Então, a família dele são os filhos. Os filhos pegaram essa fraqueza dele e estavam ali no calcanhar de Aquiles deles. Então, era claro que eles estavam abusando desse pai. E que tem esposa que abusa do marido, tem marido que abusa da esposa. A situação do abuso, como a Cátia colocou aqui, abuso nunca. Né? Você não é por causa da graça que você vai se tornar um mártir, como se colocou, e ficar sendo abusado em todos os aspectos. Não. Você vai sentar, vai propor, olha, você tem que mudar nisso aqui. Né? Sem aquele desejo de que a pessoa seja castigada, sofra, não, tem que ir para a cadeia, tem que apanhar, tem que perder tudo para ela aprender e tal. Isso aí não ensina ninguém. Mas eu, desse lado... Muitas vezes, assim, a atitude, eu defendo isso, não sei você, a atitude que você vai tomar em relação à pessoa é uma coisa. Agora, o sentimento é outra coisa, completamente diferente. Sim. Então você pode, por exemplo, denunciar o seu marido para que ele seja preso, sim, porque ele cometeu uma agressão. Mas isso não significa que você vai desprezá-lo no seu coração. Pelo contrário, você o ama, você quer o melhor para ele, você quer que ele seja transformado. Não, você precisa buscar essa condição em Cristo, é claro.
sem ressentimentos. Agora, a diferença está nisso, na forma como você se sente e no que você deixa, né, contaminar o seu coração. Sim. Nosso último tópico aqui, pastor Michel, que a gente tem acho que só uns 3 minutos, vamos procurar não passar hoje. Tem um pouquinho mais que eu comecei 8:2. Como amar como Cristo nos amou é possível? Isso aqui é muito importante, né? Que permeia toda a questão familiar, que é viver esse ambiente de amor irrestrito, esse amor incondicional. Pelo menos se você procurar fazer a tua parte. Você pode não ser compreendido, não receber em troca, né? E pode acontecer coisas como eu mesmo já passei. Mas assim, é importante entender que João 15 fala, Jesus diz assim, olha, se vocês são meus discípulos, vocês vão amar um ao outro. E a marca do discípulo de Cristo é amar um ao outro. E é pesado, no 13 de João ele fala, um novo mandamento vos dou, que vos ameis como eu vos amo. Ele só foi entender isso depois que Cristo morreu e ressuscitou. Ah, esse amor aí é meio complicado. Não, eles deram a vida pela igreja. Eles morreram de maneira a ser martirizados. Mas no 15, quando ele fala isso para eles, e o tempo todo ele estava mostrando que ele era o fundamento da igreja, o fundamento desse sentimento. É o Espírito de Deus o produtor desse fruto, né? Que é o amor, que contém nele todas aquelas características de Gálatas, capítulo 5, acho que é a partir do verso 23, né? E 1 Coríntios 13. Esse tipo de amor, a fonte é Deus. Então, nesse sentido, né, a gente está numa live falando de graça. A origem da graça é o próprio Deus. A origem desse amor é o próprio Deus. Nós não temos condições de amar como Ele amou. Então, se nós estivermos nele, Ele falou. Se nós estivermos nele, nós vamos permanecer nesse amor. E aí vamos deixar esse amor fluir em todos os aspectos e amplos aspectos, né? Essa Sim, é a sim. questão. Amar como Cristo nos amou é possível? Não pela nossa força, não por quem nós somos, né? Mas quanto mais a gente se conecta com esse amor de Cristo, a gente tem maior possibilidade de amar o próximo, amar o nosso cônjuge. Eu não vou falar o meu esposo, né? A minha esposa. É. E assim por diante. Porque a gente vai sendo contaminado por esse amor que para a gente é incoerente. Como você falou domingo, isso me parece Uhum. incoerente, mas o seu veredito para mim é inocente. Então, a máxima que a gente está colocando em todos os ambientes, mesmo que a pessoa já tenha errado, ela tenha, né, passado por situações como eu passei, mas a gente pode mudar, a gente pode aprender, crescer, né? E olhar para essa direção. Onde que está a fonte de ter essa bênção? Você que tem a tua família, né? É a não cobrança. É não sentimento ruim de vingança, de querer cobrar uma coisa a vida eternamente, né? Porque a graça é favor imerecido. Se a gente conseguir conceder graça uns aos outros, principalmente no ambiente familiar, e pensar que graça é favor imerecido, e não partir do pressuposto, mas eu vou virar um bobão. Não, eu estou fazendo algo que a fonte está em Cristo. Temos 40 segundos, Michel. Dá É um, melhor dá a um gente tchau para todo mundo aí. despedir do pessoal aí, né? Agradecer todo mundo que Terça-feira que vem a gente participou. vem com outro tema, né? Obrigado a todos, o Uhum. pessoal que participou aí, a Naira, a Cati, o Maurício Cirino. Não, Maurício, saudade de você. O Ricardo, né? Quem mais aqui? A Camille, que entrou, o Ronei, a Maricele, um abraço para você, Maricele, a Dulce, o pastor Hudson Nantes, nosso amigo, o cantor Alexandre. Gente, a todos vocês, Deus abençoe.